Então, já estamos dentro do nosso horário combinado. As pessoas, boa tarde a todos, boa tarde a nossa querida família, né? Todos hoje que estão somados aqui em volta de nós somos a nossa família, independente se pertence ao centro, se não pertence ao centro, se são amigos, conhecidos, se comungam da nossa religião ou não comungam, somos uma família, né, que estamos reunidos aqui num só pensamento. Então, vou ensinar para aqueles que não sabem, né? Vou ensinar ao se benzer dentro da nossa concepção, né? Então, as mãos. A ti pertencem o poder no umbigo, o reino, a justiça e a misericórdia por todos os séculos e séculos sem fim. Agradeço, Pai amado, a essa oportunidade de mais uma vez estar aqui e poder dividir um pouco da experiência, um pouquinho, umas gotículas de luz, de sabedoria que eu recebi, que eu possa compartilhar com meus irmãos, a fim de esclarecer, né? De esclarecer e de ser esclarecido, porque é dando que se recebe. E fazer pela minha religião que eu tanto amo, e que há muitas coisas que estão assim deturpadas, né? Muito se fala, mas muito pouco se esclarece. Então, meu Pai abençoe a todos sejam muito bem-vindos à nossa casa, à nossa reunião. Então, muito se fala e muito pouco se esclarece. Então, como hoje eu estava falando com uma irmã, eu era de uma geração, embora não seja tão idoso, mas era de uma geração que bebeu muito na fonte de pessoas antigas. Eu tinha uma resistência muito grande em me expor, né? E essa situação fez com que eu me pronunciasse, porque eu não quero que a minha família fique dispersa, que a gente fique um tempão sem se falar, sem estar mexendo com as nossas emoções e com a nossa energia. E esse momento ele nos une. Ele nos une, não há distância para o sentimento e para a fé. Então a gente agora está um pertinho do outro, um irradiando no outro, um passando carinho, passando vibração, força para o outro, para atravessarmos esse momento, né? As nossas entidades chegam perto da gente para poder nos intuir, nos orientar. Então isso é bom. Então eu falei, dessa vez eu não vou ficar parado, não vou ficar tanto tempo, não sei quanto tempo isso vai durar. Isso fez com que eu viesse para frente das câmeras, que era uma coisa, né? Tem um Ogan, que eu gosto muito, o Ogan Ricardo do Oxalá, e Ricardo falava, Alexandre, eu preciso participar de festivais, mas Ricardo, eu tenho um pouco de resistência a isso, ainda sou da antiga, fazer as coisas sem aparecer e tudo. Falou, Alexandre, mas as coisas novas renovam as energias, tocam os jovens, fazem com que haja uma renovação na religião, e é importante, e realmente é que às vezes as coisas são feitas de uma maneira meia desproporcional ou com outros interesses, mas quando a gente faz uma coisa dentro do propósito da espiritualidade, ligado à espiritualidade, é sempre bem-vindo e é uma coisa muito importante, né? É uma coisa importante e positiva. Então vamos lá. Na outra reunião que nós fizemos, a Suelen me fez uma pergunta, já quase no final da reunião, foi quando abriu espaço para as perguntas, sobre quais seriam os tipos de mediunidade. Mas é uma pergunta tão complexa que eu falei, eu não vou responder agora, porque eu não vou ter condição, não vou ter tempo para poder atender a demanda dessa pergunta. E achei que era uma pergunta que valia uma aula, né? Fui ajudado também pelo Bilo. Falou, pai, essa pergunta merece uma live para ela e não uma resposta rápida, né? E já aqui eu já faço uma coisa sintetizada. Eu não tenho como me expandir muito. Então, a partir de hoje, então, eu vou responder essa pergunta. Quais são os tipos de mediunidade? Lógico, eu vou falar generalizado rapidinho, mas eu vou falar da Umbanda, né? Que é o que me interessa. Então, quais os tipos de mediunidade que existem? Quantos tipos de mediunidade existem? Bom, o nosso mestre Ramatiz, ao qual eu me afinizo, respeito, gosto, acredito, e me afinizo muito com os ensinamentos dele, Ramatiz fala que é sabido, é de senso geral que todos nós somos médiuns, ponto.
todos os homens são médiums. E há animais também que têm mediunidade, né? Como cavalo, cachorro, gato, porco, né? Golfinho. Então, tem vidência. Então, assim, todos os seres humanos, são em torno do quê? 7 milhões, 7 bilhões de pessoas. Essas pessoas, cada um deles é um médium. E cada um tem a sua mediunidade em específico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o vidente, se eu colocar 2, 3 videntes, um ao lado do outro, né, para poderem enxergar uma coisa, cada um vai enxergar do seu modo. Porque a percepção de cada um é única. Não existe ninguém igual a ninguém. Da mesma maneira que a visão física, né, a íris de cada um tem uma série de raiados, né? E a intensidade da cor. Se eu olhar o azul que eu vejo não é o azul que ninguém vê, cada pessoa vai enxergar a cor com uma tonalidade e outros até vão enxergar outra cor, que é o daltônico. Então assim é a mediunidade. Cada um tem um tipo de mediunidade. Não existe a pessoa que tem uma mediunidade igual a outra. Então já fica complicado por aí. Cada um tem um tipo de mediunidade. Não tem como a gente comparar, igualar, né? Tem aquela coisa de fulano desenvolveu mais rápido, fulano demorou tanto tempo. Não tem comparação. Cada um com o seu cada um. Ok? Allan Kardec codificou na época em torno de 60 tipos de mediunidade. Outra coisa que eu costumo dizer é que na Umbanda, a Umbanda foi fundamentada em cima da mediunidade de incorporação. O Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou e ditou o que ia acontecer. Então é uma mediunidade, onde eu vou falar dela depois, e devo repetir isso, ela é muito baseada em cima da incorporação. Mas nem todos os médios são médios de incorporação. E dentro dos graus de dificuldade de mediunidade, a incorporação não está num grau tão elevado assim. Tá? Existem faculdades mediúnicas muito mais difíceis do que a faculdade de incorporar. Então, às vezes, a pessoa entra no centro, né? 1 mês, 2 meses, estou olhando ali, o meu irmão está dizendo, e eu nada, ai meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? Por que ele tem e eu não tenho? Então, cada um cabe ali o dirigente chegar para aquela pessoa, avaliar a mediunidade. Eu, por exemplo, entrei perto de Santo Antônio em junho, entrei para o centro, em 1980 isso, quando cheguei lá tinha uma irmã chamada Elmir, estava desenvolvendo, rodava. Quando eu comecei a me desenvolver, o Elmir me ajudou, me amparava, mandava eu respirar, calma irmão, e tudo. Quando foi em setembro, em Cosme Damião, no dia 27, o Dom pegou a minha cabeça. É um assunto que eu vou voltar depois. O Dom veio e começou a incorporar. E depois eu desenvolvi com o Caboclo, com seus 7 estrelas. E mais tarde, os seus 7 estrelas auxiliavam o Elmir, que continuava girando. Então eu entrei depois, desenvolvi e mediunicamente auxiliei o Elmir e ele continuou no mesmo processo que ele estava. E ainda falou uma coisa que hoje é difícil das pessoas. Aí, Alexandre, que lindo, te recebi e hoje o seu guia está me assistindo. É uma pessoa desprovida de vaidade, de ego, entendeu? E nunca mais eu me esqueci disso, né? Aí, Alexandre, que lindo. Não ficou com inveja de mim, ou não achou que era palhaçada da minha parte querer passar à frente. Cada um com o seu cada um. A cada um Deus deu uma mochila para carregar o seu peso. Uns têm ferro dentro, outros têm algodão, cada um com o seu cada um. Estamos aqui para trocar experiência, um para ajudar o outro, não para ficar reparando na missão do outro. Então vamos lá, para quem estava muito curioso, vamos lá. Tipos de mediunidade. Então vou começar com a psicografia, né? A mediunidade de psicografia. Bom, essa mediunidade, ela não era muito usada na Umbanda. Mas depois do pai Rubens Saraceni, gente, por que eu não posso ter uma mediunidade de psicografia e psicografar livros, romances, ou até livros sobre rituais
dentro da Umbanda. Então foi um dos precursores, porque havia meio que uma rejeição, um preconceito, não sei explicar, sobre médiuns que fazem psicografia na Umbanda. Talvez na sessão talvez fique difícil, né? Difícil. Embora, se houver ali, a pessoa tiver aquela mediunidade, vai para um canto, para um lugar ali, senta, a gente coloca A outra coisa é que, já que eu falei que cada pessoa do planeta tem um tipo de mediunidade, o dirigente ele tem que ter essa sabedoria, tá? E é importante dentro do espiritismo a gente ter bom senso, tá, gente? Bom senso, tá? Existe uma regra, mas nada na espiritualidade é duro, porque cada um é de um jeito. Eu não posso comparar a pessoa mediante as regras que serviram a outras pessoas. Então cabe o bom senso do sacerdote de entender quem é aquele médium ali e quais são as necessidades e o preparo que eu vou fazer, ou talvez alterações no meu trabalho, para atender aquele médium. Não vou botar ele para fora. A espiritualidade trouxe ele para dentro da minha casa, talvez eu tenha tanto para aprender com ele e ele tanto para servir a nossa causa. Então, não é comum, mas se um médium manifestar isso, entendeu? Ele pode ser aproveitado no trabalho, trazendo mensagens, tá? E depois eu vou falar de outro tipo de psicografia na Umbanda. Ele pode, como que se diz? Ele pode ser aproveitado ali, né? No nosso trabalho, ou ele pode, em outro ambiente, psicografar livros, né? Psicografar livros, como eu já vou adiantar um pouquinho, psicografar contos cantados. Ele pode receber que aquilo ali a gente fala, quem fez essa cantiga? Eu fiz. Bom, se pai Alexandre for falar sobre isso, pai Alexandre não pode dizer eu fiz, porque quando eu recebo um ponto, vem com letra, com ritmo, ponto. Então, eu não fiz nada, eu só fiz receber. Para falar isso, eu estou sendo mentiroso, né? Eu não fiz uma composição, não parei para pensar naquele tema. Às vezes, não é um pouquinho mais velho, abusado, às vezes eu falo para eles assim, eu queria um ponto do Caboclo 7 Luas, e jogo para eles, e daqui a pouco vem aquilo, eu posso estar no banheiro, eu posso estar lavando roupa, vem de uma maneira que eu, como um impulso, e eu tenho que pegar e escrever. Lógico, a minha psicografia é indireta, eu escrevo com a minha caligrafia, inspirado ali pelo guia, né? E tem a psicografia direta, que era a psicografia de Chico Xavier, né? Onde o mentor, ele aciona ali com a força magnética dele, ele aciona a glândula pineal e toma uma parte mecânica, um braço, por exemplo, né? E escreve, e a pessoa pode até, o médium está falando de outra coisa, pode até com a outra mão estar escrevendo outra coisa, porque aquilo ali independe do raciocínio, da concentração do médium. Ele domina aquela parte mecânica ali e começa a escrever, né? Recomendo, para quem não viu, para quem é novo, um médium artístico, né? que pintava com as duas mãos ao mesmo tempo e pintava também com os pés, fazia às vezes 4 pinturas ao mesmo tempo, de temas totalmente diferentes, natureza morta, um cavalo correndo, uma moça, e agora infelizmente me fugiu o nome dele, mas daqui a pouco eu vou me lembrar e eu falo para vocês, né? Então, existe a psicografia que seria direta e indireta. A direta, o guia aciona o córtex cerebral, aciona a glândula pineal e atinge diretamente um membro do corpo, né? Que é o Gaspareto. O médium é o Gaspareto, tá? Então depois quem quiser fazer pesquisas e tudo, quanto pintura mediúnica com o Gaspareto, e vão ver lá, tem vídeos de 10 anos atrás, que hoje eu acho que ele não se dedica muito a isso, e vai ver que é uma coisa bem interessante de se ver. Bom, então há médiuns que já psicografaram livros umbandistas, né? Então vamos agora para o segundo tipo de mediunidade que eu vou falar, que é sobre incorporação. Essa mediunidade já se chamou incorporação, e hoje algumas pessoas falam de psicofonia, né, que seria uma coisa até mais, como vou dizer, adequada,
né, do que incorporação, porque na realidade o guia não incorpora na gente, né? Ele se aproxima, toca alguns pontos do nosso corpo, né, como o nosso cérebro, a nossa glândula pineal, a nossa laringe para ele poder falar, né, na Umbanda, o nosso umbigo, o chakra umbilical, para que ele possa dominar os membros inferiores e dançar e mover as pernas. Então parece que é alguém que se posiciona na nossa carcunda, né? Muitos videntes até olhavam por cima do ombro e viam o rosto da entidade como se tivesse, né? Tocava no mental e aqui no umbilical como se tivesse na carcunda. E isso daí gerou o tal do incorporar e do cavalinho, né? Ao meu cavalo, que parecia mesmo que estava montado numa pessoa. E depois isso evoluiu para aparelho, que é um termo mais, né, também outros irmãos aí com o objetivo de pejorativo. Ele não te chama de pessoa, te chama de cavalo. Mas tudo naquela época, quando começou, não sabiam palavras muito rebuscadas, que as pessoas não tinham nem muita cultura para isso. Então eles falavam de uma maneira simples, né, como Jesus falava também, né? Arranca o olho, joga, se entrou uma trave no teu olho, arranca o olho. E era uma maneira das pessoas daquela época entenderem aquilo ali, né? Então, dentro dessa psicofonia, existe 3 tipos de transe, 3 situações de transe, né? Que é o transe consciente, o transe semiconsciente, o transe consciente superficial, que seria o superficial, o semiconsciente, que é o hipnogógico, chamado semiconsciente, e o inconsciente, que é o chamado transe profundo. Então, expliquei o sistema. O mentor, ele se aproxima da gente, não é? Com a sua força magnética, ele toca o nosso chakra coronário, desperta a nossa glândula pineal, né? Essa glândula pineal libera um hormônio chamado melatonina, que é muito relacionado ao sono. Então nos deixa, tem um poder sedativo, né? Que isso tudo nos induz, nos ajuda no transe, né? E esse transe então ele pode ser superficial, médio, hipnogógico ou mais profundo, que é o chamado o transe inconsciente, né? Que é uma coisa hoje que a gente pode conversar, e na nossa época, na época em que eu me iniciei, não havia uma conversa sobre isso. As pessoas diziam que todos eram inconscientes, né? Então, quando aconteceu de eu entrar por cento, eu sou inconsciente, não tinha com quem conversar sobre o assunto. Então, olha, quando você incorporar, você vai ficar numa sala, umas nuvens azuis, uma sensação maravilhosa, umas nuvens fofinhas, você se sente assim, fora daqui. Eu falei, oba, meu Deus, eu quero isso pra mim, eu quero ver essas nuvenzinhas. Bom, então, o Caboclo Arrancatoco, uma semana antes do Corme Damião, chamou a vibração do Dom 1, Dom 1 moveu as minhas rótulas, me deixou em transe, um transe superficial. Eu não conseguia dominar o corpo direito, mas estava acordado. Quando foi no dia 27 de setembro, cantou para criança, eu senti aquele frenesi me tomar, bati a palma, fechei o olho, e quando eu abri o olho, aquela decepção. Não tinha quarto, não tinha as nuvenzinhas rosa que todo mundo me prometeu. Eu falei, bom, deu defeito, todo mundo tem, o meu escangalhou. Aconteceu alguma coisa, e eu não sei agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fiquei lá parado, não conseguia me mexer, uma sensação horrível para quem está em desenvolvimento, né? A primeira vez que passou por isso. Perda do controle do seu corpo, ninguém te falando nada, o que é que você faz? Fiquei lá. Aí pegaram, não é do tempo de vocês, pegaram um chapeuzinho do Mickey, de papelão. Vinha o Mickey, Pateta, era da turma da Disney, era chapeuzinho de aniversário, né? Aí vinha um elástico fininho, branquinho, botaram aqui, perguntaram se ele queria aquilo. Você quer isso, criança? Eu imediatamente falei não. E a resposta que saiu da minha boca foi sim. Tomei outro susto. Botou aquele em mim, que eu sempre tive medo daquele elástico arrebentar e me machucar. Quando eu era pequeno eu tinha medo daquilo danado. Pegar na minha vista, eu tinha essa impressão. Botaram o chapéu na criança, né? Então, foi falar umas coisas, foi se falar sobre alguma coisa, eu querendo, não vai falar, e ele falou. Então fiquei muito assustado com aquilo.
Mas quando houve a reunião no centro, a dirigente dos trabalhos, falecida Dona Ieda, né? Alguém lembra de alguma coisa? Os mais velhos e os meus heróis, as pessoas que eu seguia? Eu não. Eu também não. Não. Eu falei, não vai ser eu que vou falar que lembro. Todo mundo dizia que não. Todo mundo tratava daquela maneira. Então não havia essa conversa aberta, né? Não havia uma conversa aberta sobre isso. Hoje há espaços, há vídeos, gente que é novinha, que está incorporando agora, que experimenta essas sensações, fala abertamente, publicamente sobre o que está acontecendo. Tem zeladores com a cabeça mais aberta. Então hoje isso é bem mais fácil de... Então no meu tempo ainda peguei médios ainda inconscientes, totalmente inconscientes, né? O médio dos 7 catacumbas, que bebia entre 5 e 9 garrafas de cachaça, daquelas de garrafa de cerveja na sessão. Ainda peguei pessoas que eram totalmente inconscientes. Mas o que aconteceu? Nós estamos evoluindo e a espiritualidade está pedindo da gente comprometimento, parceria e não dependência. Os guias não querem que você feche o olho aqui e fique totalmente inerte, sem contribuir, sem ter responsabilidade. Hoje a proposta não é mais essa. Então, quando eles colocam os teóricos que provavelmente não exista mais mediunidade inconsciente, é porque hoje a espiritualidade está chamando a gente para outra realidade. Antigamente, por tudo que aconteceu, por vários motivos, ninguém queria isso para si, principalmente aqui no Brasil. Era uma religião de pobre, de preto, perseguida pela polícia. Quem queria que seu filho entrasse nisso? Quase 90% dos médicos que entravam doentes. Não tinha escolha por amor. Ninguém queria isso para si. Ficar num lugar escondido, achando que a polícia poderia entrar, as pessoas de fora, os dirigentes tinham fé no seu guia, na proteção do seu guia. Entendeu? Então, hoje não há necessidade disso. Hoje o convite, né, é pelo amor. Você pode até entrar pela prova da dor, mas há um convite, há uma escolha. Antigamente não tinha escolha. Só ficava doente, aí procurava médico, não encontrava solução na medicina, e tinha sempre aquele vizinho que vinha baixinho. Eu conheço uma pessoa que reza, porque ficava com medo da reação. Então, se a coisa começou assim. Hoje em dia não, gente. Hoje nós temos esse poder de escolha, né? Então, falei então da mediunidade de incorporação, chamada psicofonia. Bom, outra mediunidade que existe, xenoglossia. O que é isso? Capacidade que o médium desenvolve de falar em línguas. Esses dialetos são desconhecidos pelo médium e até mesmo o linguajar humano. Então, também antigamente era comum, né? Até hoje em alguns a gente vê às vezes alguns pretos velhos que falam em dialeto, né? Alguns médicos que são alemães falam em língua natal, o espírito fala em língua natal e às vezes encostam no médio e falam. Caboclos que falam tupi-guarani ou outros dialetos antigos em Anguatu e por aí vai. Então eu conheci uma pessoa, um sacerdote, que ele tinha dom de línguas, como existe na igreja, né? E ele falava em árabe, falava em Yorubá, entendeu? Não de estudar, por dom. Ele fazia a reza, tipo, oriki, para o orixá assim. Chegava no pé do orixá e trocava a língua. Já vi também entidades que falavam em língua e tinha um médium que traduzia essas línguas para o português, né? Vi médiums também que, no caso da minha avó com a minha tia, Caboclo Guerreiro e Caboclo Estrela, o Caboclo Guerreiro falava para o Caboclo Estrela e o Caboclo falava para minha tia, né? Minha tia entendia o que ele falava em português e não compreendia o que o Caboclo respondia pelos lábios dela na língua que estava falando. Só entrava traduzido, mas não saía com tradução. Vamos falar de clareaudiência. O que é um médium clareaudiente? É a capacidade de ouvir os espíritos ao vivo, em tempo real. É quando o guia espiritual se aproxima de você, fala e você escuta. Então, o clareaudiente, ele escuta uma voz mesmo materializada, como se tivesse uma pessoa ao lado dele conversando, o tom da voz do guia, enfim. Então também é acionado pela glândula pineal, tanto a vidência, a clarividência, quanto a clareaudiência são proporcionados pela glândula pineal.
Quem não conhece, nunca ouviu falar, então eu recomendo que depois faça uma pesquisa aí sobre glândula pineal, porque para a gente que entra em transe é fundamental. Audiência, que é o meu caso. Então eu tenho aquela coisa, mas não é direto, não é uma coisa materializada do lado de fora, é dentro da mente, né? Então eu escuto, ouço o jeito do guia, o preto velho me cumprimenta, né? Fala nomes, já falou de coisas assim que eu, entendeu? Uma vez falou para mim, encostou e falou Romani, eu falei pro cara que era cigano. Eu acho que tem um cigano aqui chamado Romani. Não, Alexandre, não é cigano, é o dialeto cigano. Então fala coisas que eu nunca ouvi, as quais eu sei o significado, não sei o significado, então me comprovam que realmente tem alguém aqui falando, me irradiando, mas não é uma coisa tão clara e fluida como é a Cláudia, a audiência. É dentro da nossa mente. Médiuns clareolfativo e clarigustativo. Então é a capacidade de sentir aromas e gostos presentes no mundo espiritual, ou seja, que não estão materializados nesse plano. Então antigamente a gente escutava muito de pessoas que sentiam cheiro de flores, né? Cheiro de terra, e era batata, daqui a pouco alguém ia falecer. Então tem médiuns que tem essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade mais desenvolvidas, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um caboclo, 7 flechas, que é bugre, e ele cheira a pessoa, né? Sente a energia da pessoa pelo sentido olfativo, que é um dos sentidos mais primitivos que o homem desenvolveu. Então vamos lá, é a sexta. O sétimo tipo de... Sexto e sétimo. O oitavo tipo de mediunidade é a clarividência. Então, que é a visão astral, né? Aqui tem uma pegadinha para vocês. Então, o clarividente, ele não vê vultos, não é aquela pessoa que vê vulto passando, não é clarividente. Vê os espíritos como se estivessem materializados, lê cartas fechadas, né? Objetos dentro de um cofre, vê através de paredes de tijolos. Então, através da visão astral, ele pode penetrar até coisas que materialmente são fechadas e invioláveis. Ele tem essa capacidade de enxergar, porque ele enxerga com a visão astral, com a visão ligada à glândula pineal. Agora que vem a pegadinha, né? Não, vou mais para frente. 9. Vidente. Vidente vê fatos e cenas que estão acontecendo, já aconteceram em algum lugar. Mas de que maneira que ele vê? O vidente, ele vê para dentro. É como se dentro da cabeça dele surgisse uma tela, como se fosse uma tela de cinema, ou se fosse uma tela de computador. Eu pelo menos, a minha lembra uma tela de cinema, é comprida. E falta de orientação, eu vi aquela imagem aqui e eu forçava a minha vista para fora. Até que um dia o pai pequeno da nossa casa, o Moreira, falou assim, fecha os olhos. E aí ele foi água na fervura. Quando eu fechei os olhos, eu enxerguei claramente a entidade e tudo o que estava acontecendo. Mas não conseguia fazer isso para fora. Então esse é o médium vidente, né? Ele abre-se uma tela chamada tela mental na mente da pessoa e ele consegue enxergar o que está acontecendo, entidades e até fatos e cenas possam estar acontecendo, possam ter acontecido. Agora vem a pegadinha e a pergunta: um cego pode ser vidente? E aí? Uma pessoa que é desprovida de visão material pode ser vidente? Sim, pode ser vidente. Porque a vidência não é formada no órgão físico. A gente, para ser vidente, não depende dos olhos, da matéria. Então, é lógico que nós podemos, né? Nós podemos sim ser videntes, mesmo sendo cegos. Tanto quanto a pessoa que é surda pode ouvir espiritualmente, porque esse som vai se formar na glândula pineal e
ser produzido na mente da pessoa. Então, inclusive, eu conheci uma cega vidente. Tá? Essa senhora, ela era rezadeira. Quando explodiu a bacia, acho que foi na bacia de Campos, acho que foi, explodiu uma bacia da Petrobras, o filho dela morreu queimado, ela viu o incêndio e sabia ali que tinha acontecido alguma coisa. E a outra, que eu era novo, né, 14, 15 anos, quando eu comecei a me desenvolver, fui na casa dela para me rezar, alguém tirou a cadeira, botou a cadeira na frente, na sala, puxou a cadeira, ela veio andando e quando chegou perto da cadeira, ela pegou a cadeira e tirou da frente. Então eu falei assim, essa velha não é cega nada, essa velha tá de sacanagem, tá brincando. Mas que nada, a mediunidade dela concedeu, ela via coisas material, via o caminho, se tivesse alguma coisa, de repente, assim, ela parava e simplesmente desviava. E o olho branquinho virado para cima. A bola, às vezes, quando ela abria os olhos assim, a íris não tinha controle, totalmente cega. Completamente cega. Médium artístico. Médium artístico. Pictografia. Então, médium artístico, ele pode pintar e produzir arte conduzido pelo espírito. Então, de novo, vou trazer para a Umbanda. Esse médium, ele pode estar dentro do terreiro, ele pode, principalmente umbandas, que tem imagens dos santos, ele pode restaurar, ele pode pintar, fazer uma arte, ele pode pintar na parede, entendeu? Fazer símbolos de coisas que ele não tem nem ideia do que é, e daqui a pouco vinha o dirigente, a mãe de santo, pois isso aí simboliza meu santo, esse é o símbolo do meu orixá, entendeu? Ele pode fazer combinação de cores, quer dizer, produzir arte conduzido pelo espírito, enfeitar tabaques com couro, entendeu? Fazer arte dentro da conservação dos instrumentos, enfim. Na parte de costura, fazer roupas, combinação de cores, a costura, desenho de roupa para a roupa que a entidade quer, aquela criança, vai passando ali na loja, o tecido é esse é o tecido, e faz a roupa de acordo com o que a criança quer. Isso é um médium artístico falando dentro da linguagem de Umbanda. Pode pintar quadros também com a imagem do seu mentor espiritual, desenhar, igual eu tive um médium que desenhava com lápis de cor. Aí quem é no centro, quem é o cavalinho do médium do Pai Joaquim? Pai Joaquim de Angola, mandou para você, está aqui. Então, aí via desenhado, que foi o João, que passou pelo nosso caminho. Médium de inspiração ou irradiação, também chamado intuitivo. Ele ouve mentalmente ou intui algo. É mais sutil que a clareaudiência, quer dizer, a capacidade de receber inspirações legítimas. Então a pessoa sente aquela verdade dentro dela, mas não é uma coisa auditiva. Então, tipo, assim, tá parado, daqui a pouco, ai meu Deus, meu filho, aconteceu alguma coisa com meu filho, aconteceu, aquilo não vem do ouvido. Eu, pelo menos, quando vejo esse negócio, parece que é uma coisa do coração, do cardíaco, uma impressão que vem na pessoa, mas não é uma voz que você ouve, entendeu? É uma verdade que fala dentro de você. Isso pode ser considerado um médium intuitivo ou que está sob a irradiação mental do guia, te dando a informação que está acontecendo alguma coisa. Muitas vezes no centro, às vezes eu queria ir embora, aconteceu comigo, aconteceu com a Rosângela, vou embora, aquilo me prendendo, uma coisa eu rodando, quando eu ia ver uma vela acesa em cima do pano sem um pires. Uma vez a gente estava todos voltados para a sessão, a Rosângela sentiu isso, foi ver, tinha uma vela pega o fogo, caiu a vela, começou a pegar fogo. Então, uma intuição, uma irradiação que te toca e que faz com que você receba uma informação. Continuando, mediunidade de projeção astral ou desdobramento. Então, o espírito da pessoa se projeta para fora do corpo, realizando a famosa viagem astral. Para executar alguma tarefa, se desliga do corpo físico para executá-la. O desdobramento, ele tem mais de um sentido, né?
todo mundo sabe que ao dormir nós desdobramos. Ficamos, às vezes, tem gente que fica 2 palmos acima do corpo, tem gente que anda pela casa, tem gente que às vezes sai e vai em zonas umbralinas, né? E quando a pessoa é mais desenvolvida, ela se coloca, porque o espírito não cansa, ela se coloca à disposição das hostes superiores para trabalhar. Então o espírito está dormindo, a matéria está dormindo e o espírito vai trabalhar. A entidade vem, o mentor guia ele e ele trabalha, ajudando. Tem gente que está nesse nível, se coloca à disposição para trabalhar. Eu quero evoluir, eu quero aproveitar meu tempo, porque para o espiritual o trabalho é tempo, bônus hora. Então você produz, você recebe um benefício do fruto do teu trabalho. Então vamos trabalhar. Então tem gente que, né, já acordou e se viu acima do corpo. Então isso daí é o desdobramento, né? Foi usado muito na Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia. Médios que desdobravam porque podem passar por portas e alarmes secretos sem acionar esses alarmes e descobrir planos um do outro. Então tem um filme até que fala scanner, sua mente pode destruir, que é baseado, lógico, muito exagerado, mas é baseado nisso, onde foram usados médiums para poder descobrir coisas secretas um do outro com o poder de desdobramento. Psicometria. A gente fala os nomes assim, né? Eu sou, meu Deus, eu nunca vi isso, eu não sei nem que raio é isso aí. Mas acontece, são coisas que acontecem com a gente ali todos os dias. E às vezes não sabemos os termos técnicos, ou temos esse dom e não sabemos que temos. Psicometria. O que é a psicometria? É a faculdade de você obter impressões de um objeto físico, tanto em relação ao seu dono ou à própria história do objeto. Então, uma pessoa pode pegar um chaveiro de uma pessoa, encostar aqui na testa, acionar a glândula pineal e imediatamente pela irradiação da pessoa, pela energia da pessoa que ainda está ali naquele objeto, você captar aonde aquela pessoa está ou como aquela pessoa está. Isso é psicometria, tá? Então, no passado, existiu uma senhora chamada Dona Neila Alckmin, fazia previsões no Fantástico. Aí houve um negócio de política, não sei porque ela se meteu nisso, foi prever aí qual o candidato que ganharia, errou o candidato, ridicularizaram ela, botaram ela à margem das coisas e foi esquecida. Só que essa senhora, ela dizia com exatidão, principalmente coisas de minério, jazidas de ouro. O garimpeiro está lá no Rio, viu uma pepita. Ela pegasse aquela pepita, ela dizia onde era a jazida. Ela seguia a leitura da energia daquele objeto até a fonte. Então ela era contratada pela Petrobras. Houve um projeto de um ministro chamado César Caos, né, e ela descobriu a bacia de petróleo de Campos. Tá? Ela era simplesmente cliente da Petrobras. O pai do Ike Batista, era cliente dela. Gente, um empresário não vai se filiar a um charlatão. Ele vai ouvir ali, vai estudar, não vai investir o dinheiro dele numa pessoa que não dê resultado para ele. O empresário só visa dinheiro e lucro. Isso era espetacular. Tá? Hoje em dia a gente não costuma muito... existe nos Estados Unidos aqueles médiums que acham pessoas sumidas, foram assassinadas, eles estão lá, tem um cadastro, estão à disposição e a família pode encontrá-los ou não. Às vezes você vê nesses programas aí, pega uma roupa, um boné e ele consegue narrar aonde é que o corpo da pessoa está. Tá? Isso aí chama-se psicometria. Bom, existe um médium chamado hidromante. Ih, rapaz, agora complicou o negócio. Hidromante também é uma coisa muito, muito, muito familiar. Hidromancia é a faculdade de predição, de prever as coisas através da água. É o famoso copo da vidência. Né? O famoso copo da vidência que antigamente, quando a gente ia nos terreiros antigos, no desenvolvimento, botavam as pessoas para ficar sentadinha no banquinho olhando para dentro do copo, para que desenvolvesse essa capacidade, para que a espiritualidade trabalhasse a glândula pineal e desenvolvesse a capacidade da vidência ou da clarividência. Então toda mesa de jogo de búzio costuma ter
um copo da vidência, né? E ele faz parte do desenvolvimento mediúnico. Então, hidromante ou hidromancia, a pessoa que consegue ver, enxergar com o auxílio da água. Quiromancia ou quiromante, o médium que interpreta as linhas e formações gerais das mãos e as linhas de força na palma das mãos. Então, não só as linhas realmente da mão, né, as linhas físicas que a gente vê, como linhas de energia que ele consegue olhar ali e interpretar o que está para acontecer. Eu já vi coisas de gente que era moça, solteira, você vai casar, vai ter 2 filhos, vai ser viúva, e essas coisas aconteceram na vida da pessoa, né? Ele consegue captar as energias que estão ali. Outro fato interessante que eu aprendi com os ciganos é que se você fizer uma impressão da sua mão, passar uma tinta e botar a sua mão numa cartolina, daqui a alguns anos, quando você fizer isso de novo, tem linhas ali que não tinha antes. Então, à medida da sua atitude, da vida que você vai vivendo, você vai traçando outras possibilidades de caminho. Então, isso daqui, com o tempo, também modifica. Ok? Vamos para mais uma, que é a premonição, né? O médium que tem premonição, né? A previsão e a profecia, eles se enquadram nos médios videntes, né? O profeta é aquele médium que vê que daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, aquela coisa distante, mas cada pessoa tem um tipo de mediunidade, mas não deixa de ser uma mediunidade de vidência. Mas tem gente que tem a premonição, né? Não só pessoas, como tem animais também, né? Ao sentir o perigo, né? Modifica a energia e sente. Oniromante. Quem é o oniromante? É o médium que tem a faculdade de interpretação de sonhos. Vida onírica é vida de sonho. Porque nós passamos quase 1/3 da nossa vida dormindo, né? Capacidade de análise minuciosa das figuras, símbolos e fatos ocorridos por parte do oniromante, que tece entre eles relações e ter de significado que são capazes de apontar acontecimentos presentes e futuros. Bom, na Bíblia, Jacó sonhou que subia a escada, né, para o céu, e tem o famoso José do Egito, que interpretou o sonho do faraó das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Então é aquele médium que tem a capacidade de interpretação através de sonho. Telepatia. O que é telepatia? É a transferência de pensamento, né? O poder de conversar com inteligências espirituais de acordo com a sua vontade. É a passagem das ondas ou correntes de pensamento de um cérebro ao outro, da mesma forma que as ondas de calor, luz e eletricidade passam através do espaço celeste. Então, puxa vida, telepata é uma coisa tão distante, né? Parece uma coisa tão absurda, né? Pô, o cara age com telepatia. Pô, tem uma notícia para vocês, entendeu? Surpreendente ou curiosa. Os golfinhos são telepatas, tá? Eles têm um órgão dentro da cabeça chamado melão, que vibra uma frequência e passa o que ele está pensando para o outro. Então os golfinhos são telepatas. E nós, nos primórdios, né, nós éramos telepatas também. E a chave da telepatia é o amor. Então, a partir do momento em que o homem perdeu o amor um pelo outro, começou a ser individualista, ganancioso, matar para poder e tudo, então essa conexão foi desligada da gente. Nós perdemos a conexão com o outro. Médiuns músicos. Médiuns músicos dentro da Umbanda. Pode ser os médiuns percussionistas, que são os alabês, né, os médiuns que tocam. A música na Umbanda, ela propicia concentração mental. Nós louvamos os nossos orixás, as nossas entidades, energias, com música. Incorporamos com música, desincorporamos com música, atraímos com música, banimos com música. Então a música na Umbanda, médiuns músicos executam, compõem com aspas, né? Ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Então, muitas vezes,
Eu digo compõe com aspas porque tem gente que não compõe, ele recebe uma composição que vem deles para nós aqui na Terra. Médiuns de efeito físico. Característica dos médiuns e a entidade usando o fluido universal. Então vamos lá. O médium de efeito físico, normalmente, isso é uma característica que já é do médium. Nós temos aí exemplos de a mesma entidade, né? Lá no caso do Frei Luiz, o Dr. Frederico, ele trabalhava num médium de um jeito, com efeito físico, e no outro médium com um outro efeito físico diferente. Então ali a entidade ele trabalha os dons que o médium tem. Esse médium ele já tem uma disponibilidade, né, de liberação de fluido. Então, de fluido espiritual. Força magnética. Vou falar aqui da teoria. Segundo Kardec, todo médium curador é um emissor de um fluido magnético. Mas o que o torna médium é a sensibilidade para ser circundado por espíritos de luz, que aumentarão a força magnética e a vontade de fazer o bem, dirigindo e modificando a propriedade do fluido, o que o tornará capaz de trazer alívio ao doente ou até a cura. Então, às vezes a pessoa tem um dom de uma energia magnética, mas essa energia só se torna poderosa quando ele se auxilia aos espíritos, como o médium, que aí o espírito vai guiar ele no trabalho, de como aplicar, do que fazer, de como fazer. E essas duas forças juntas, aí sim, elas se tornam poderosas. Então o médium ele pode desmanchar um tumor maligno, não é? Ele pode ajudar um órgão a se refazer, a se restituir, se reconstituir. Então ele pode operar milagres, entre aspas, com a licença do Altíssimo, né? Mas aí precisa que esse médium ele seja um médium que se conscientize, né? Que estude, que busque estudo, que tenha uma conduta moral elevada, para que essa energia ela seja abundante nele e positiva, né? Então é isso. Tem algum comentário, perguntas? O Eduardo perguntou se o ponto riscado pode ser um tipo de psicografia. O Eduardo perguntou então, se o ponto riscado pode ser um tipo de psicografia. Sim, é considerado sim um tipo de psicografia. Tem mais perguntas? A Sueli perguntou se a incorporação pode ser um aprendizado do guia e do médium. Sim, é. A incorporação ela é um aprendizado do guia e do médium, porque, como eu falei, é uma dupla. É uma dupla. Então, às vezes, tem entidades, elas estão em evolução. Tem entidades que ainda tem uma certa dureza numa compreensão ali, e ele vem e aprende com aquele médium. Aprende ao ver o devotamento daquele médium, o exemplo, a conduta do médium, o amor que o médium tem, que ele não conhecia aquilo, ele pode modificar e evoluir muito com o trabalho daquele médium também. Mais uma da Sueli. Pai, o médium pode ter mais de um tipo de mediunidade? Sim, normalmente tem. É difícil o médium que tem uma faculdade mediúnica só. Normalmente o médium tem mais de um tipo de faculdade mediúnica. Mas é aquilo que eu falei, em espiritualidade não é receita de bolo, não é? Cada um é cada um, não tem como a gente dizer, comparar alguém, mas normalmente nunca tem uma faculdade só, tem mais de um. Alguém pediu se o senhor pode cantar no final da live o hino da Umbanda. Posso. Então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, né? Agora também nós devemos postar isso no canal do YouTube, né? Que nós fizemos. Então, quem estiver lá no canal do YouTube que gostar, dá um likezinho aí pra gente e depois ativar lá o sininho, que aí vai ter o aviso de quando houver novas postagens, né? Então, a pedido aí do Robinho, nós vamos então cantar, né?
aqui o hino da nossa querida Umbanda, que é a paixão da minha vida. Eu dediquei minha vida quase que toda a essa causa, essa militância, né? E é isso que me ampara, né? Que me dá força, nas horas que a gente está com a nossa perna balançando. Tinha um amigo meu que era protestante que falava: sem Jesus eu sou uma gelatina sem copinho, né? Sem o orixá eu me sinto uma gelatina sem copinho, alguém sem estrutura, né? Eles dizem que religião não salva, religião vem de religare, né? A religião, acho que ela sozinha não salva, depende de você absorver, né? Se converter no seu coração a sua religião e os ensinamentos da espiritualidade você colocar em prática, né? Mas eu acho que isso daí te tira do abismo, viu? Nas horas mais difíceis vem aquela orientação, você chora, eles nunca deixam a gente sozinho se a gente elevar o pensamento. Eles sempre mandam um enviado, um mensageiro, e aquela mensagem vai chegar até a gente, ou por sonho, de qualquer maneira que seja. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Comentário básico assim de cabeça, do pouquinho que eu sei, né? Agora eu realmente não me lembro o nome do autor do hino da Umbanda, mas ele foi atrás do Zélio porque ele era cego. Ele foi atrás do Zélio para obter uma cura, e cura essa que ele não teve merecimento de ter, né? Ele foi buscar, mas o que ele deixou para a gente foi o hino da Umbanda. Ele era músico, ele fez essa composição e que ficou para sempre aí com a gente, né? Então diz assim: refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avanteiro, a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve, Umbanda!